não pode nos abandonar. Então a conclusão de todas as outras doutrinas vai ser essa, que Deus faz com que os seus santos perseverem. Então, amados, se Deus é absolutamente soberano sobre todas as coisas, capítulo 3 e 5 falou sobre essa soberania, sobre os decretos, e mesmo elegendo, chamando, justificando e adotando, capítulo 12, e nos santificando, como pode ser que Deus possa falhar em seu propósito e acabarmos na perdição eterna? Isso é impossível. Como é que Deus, pense a incoerência, né? Olha que tem um detalhe muito importante, né? Se vocês ouvirem um tal de Carlos Vallati, alguém conhece? Já ouviu falar? Ele é um arminiano clássico. Ele não é esse arminiano aí, esses semi-pelagianistas que aparece por aí, que é diferente. Ele diz que perda de salvação eles não acreditam. Se você ler as obras de Armínio, ele não crê em perda de salvação. Se Deus entregou a fé, será salvo. Então você vê o que tem por aí, não é arminianismo. Não é. Esteja certo disso. O que vocês enxergam por aí nas igrejas atuais não é arminianismo. Tá? Porque nem o próprio Armínio vai contra isso aqui. Nem o próprio Armínio. Tá? Tem na internet. Quem tiver curiosidade pode pesquisar obras de Armínio. Tá lá. Tem PDF, tem tudo. Como também as obras de Calvino. Tá bom? Os eleitos certamente perseverarão no estado de graça, até o fim. Esta é a diferença essencial entre a fé verdadeira e a falsa. O que distingue a fé verdadeira da falsa é que a verdadeira persevera. A verdadeira permanece. A verdadeira não abandona, não vira as costas. A verdadeira vai. Mas tem dias maus, nebulosos, tempestades? Tem. Mas larga? Impossível, porque Deus o segura pela mão. A verdadeira fé persevera até o fim. 1 João 2,19, vou trazer alguns textos. E isso porque os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Então qual é a base da perseverança dos santos? A imutabilidade de Deus. Deus não é homem para ficar brincando. Ó, Felipe, vou te salvar agora. Deu a salvação. Ah, você está muito rebelde, vou tirar a sua salvação. Deus, pelo seu caráter imutável, é impossível dele agir dessa forma. Claro que nós não merecemos nem ser salvos. Não merecemos nada. Mas pelo caráter amoroso dele, imutável dele, ele nos segura pela mão e não nos perde. Não nos perde. Isso porque os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, 29. Ou seja, ele não muda sua mente. Tiago vai dizer que em Deus não existem sombras de variações. Não tem variação em Deus. Ele não muda sua mente. Portanto, os eleitos estão seguros. E ele concederá a eles todas essas coisas que são necessárias para a sua salvação final e perseverança. E um detalhe muito importante é que, por causa disso, como que vive? Muitos não entendem, né, a eleição. Muitos não entendem a perseverança dos santos. E olham para isso e falam, então quer dizer que isso é um ataque contra os calvinistas. Vai viver de qualquer forma e mesmo assim é salvo? Não se esqueça que antes de entrar nesse assunto, ele falou sobre justificação, chamado eficaz, santificação, tá? Ou seja, ele já definiu muito bem qual é o caminho. Ele já falou na nossa confissão, na ordem cronológica dela, sobre arrependimento. Então, como que esse que persevera, ele caminha? Tem um andar característico, que é um andar em arrependimento, em fé, em comunhão, em busca do Senhor. E assim nós identificamos quem são os eleitos de Deus. Agora a pessoa vira e joga na doutrina, né? A culpa sempre é de Deus. Eu não vou para a igreja não. Eu vou continuar. Se eu for um eleito, ele vai me tirar daqui. Esse pensamento já é logo de um réprobo. Esse já é um pensamento característico de quem não é salvo.
Quando Jesus, em João 6, estava falando esses dias com os meninos aqui, Jesus fala, ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe atrair. Ele está falando de eleição. Concorda comigo? Concorda comigo? Ele está falando, ninguém pode vir a mim se Deus não entregar a fé. É isso que ele está falando. E lá aquela multidão de seguidores. Multiplicação de pães e peixes. E ele fala isso e lá o texto de João 6. Diz que muitos discípulos o deixaram naquele momento. Aí sobrou os 12. E ele olhou para os 12 e falou, e vocês? Não vão embora não? Aí podia surgir uns espertinhos, né? Ah, eu vou embora. Vou para casa. Se eu for eleito, ele vai lá me buscar de novo. Ele é o bom pastor, né? Ele é soberano. Então eu vou embora. Aí vem a resposta de Pedro. Olha a característica de um eleito. Para onde eu irei? Se só tu tens palavras de vida eterna. Olha a disposição de um eleito. Olha a vontade de um eleito. Mas Pedro negou ele. Foi o tempo nebuloso. Foi o dia ruim que ele passou. Mas depois o que acontece? Cristo ressurreto se apresenta a eles. Eles já voltando para a sua vida de pescadores, já estavam pescando. Lá no final de João ele vai falar sobre isso. E ele lá na praia preparando uma refeição para os discípulos. E ali ele reconduz os seus discípulos. Mas eles criam. O fato deles voltarem é porque Cristo morreu, eles não entendiam a morte de Cristo ainda completamente. Mas a partir do momento que eles viram que Cristo estava ali, eles voltaram, foram reconduzidos. Então, amados, as pessoas que jogam a sua falta de vontade, a sua falta de compromisso com Deus na eleição, só demonstra que nunca entendeu nada de salvação. Porque assim como Pedro falou, para onde eu irei? Se só tu tens palavras de vida eterna, aí eu penso, poxa, tenho dúvida se eu sou um eleito. O que você acha que você deve fazer? Vamos entrar nesse assunto ainda. Vai ficar em casa? Eu vou pensar o que Deus gosta, o que Deus ama. Aonde que Ele está? Aonde que eu posso encontrar Deus? Ah, na sua palavra. Então eu vou ler a palavra. Ah, o que Ele exige de mim? Ah, então eu vou tentar me enquadrar a isso. Na igreja. Deus está na igreja? A igreja é de quem? É dele. Então eu vou estar aonde? Eu vou estar na igreja. Eu não me importo se eu sou eleito ou não. Eu quero buscar Ele. Se Ele é misericordioso, eu vou continuar, eu vou passar a minha vida inteira batendo nessa porta até que Ele me salve. Agora vira as costas, não, se eu for eleito, Ele me salva. Eu vou embora. Vocês percebem a diferença de conduta? Vocês percebem um pensamento e utiliza a doutrina que é santa para justificar a sua imperfeição e a sua falta de vontade e comprometimento com o Redentor. Como se ele fosse o culpado, né? Ah, não, ele não me deu a fé, então eu não vou. Mas e aí? Amados, eu não lembro agora qual pregador que disse isso. Se eu não me engano é Paul Walsh. Ele diz o seguinte, se Deus me mandar para o inferno, depois de tudo, todo esse tempo, Ele ainda permanece justo e bom. Então, o que nós temos que pensar, irmãos, porque muitas pessoas perdem a razão por causa dessa doutrina. Eles ficam loucos. Faça a tua parte. Sabendo que você fazendo tudo o que você faz, ainda assim a última resposta vem dele. Mas eu estarei ali. Como Ana. Perceba, a Ana podia chorar em casa quando ela queria um filho, correto? Mas ela ia lá, na porta do templo, e orava, abraçada naquelas colunas. Todo dia ela estava lá, segundo o relato. Todos os dias estava lá chorando. Ela sabia. Os mendigos, o cego de nascença, qual o caminho que eles ficavam? Qual é o caminho da misericórdia? Aonde encontrar misericórdia? Aí muda. Aí muda. Tá? Só que as pessoas odeiam a Deus. Essa que é a verdade. As pessoas odeiam a Deus, não querem Deus e colocam a culpa nele ainda. Pode falar. Essa questão dessa
santificação que eles acusam os reformados, se você vê a história, os que mais foram marcados pela santificação foram os próprios reformados, os próprios puritanos. Jonathan Edwards, quando escreve as suas firmas e resoluções, ele olhava até a forma dele comer se aquilo estava glorificando a Deus. Então você vê que era a marca dos próprios reformados ali. Exatamente. Essa ideia de que a reformada não está nem aí com a santificação é mentira. É mentira. Completamente mentira. Tá? E pelos próprios escritos, né? Os santos do mundo, você vê a vida daqueles homens, meu irmão, é brincadeira. Você lê aquilo e você pensa, são extraterrestres. Aí falar que os reformados não estão nem aí com a santificação é falácia, tá? Falácia. Então, seguindo, amados, perseverança dos santos. Olha os textos. João 10. João 10. Podia ser só esse, tá? Eu lhes dou a vida eterna. Olha Efésios 2. Eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão. Quem ele está falando? O bom pastor para com as suas ovelhas. Esse é o contexto de João 10. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Satanás tem poder de arrancar um eleito das mãos de Deus? Ninguém. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. O próprio Cristo é maior. Mas você vê a humildade de Cristo e direciona para Deus. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Aí ele usa um pensamento, né? Se Deus é maior que todos e ele me deu, então logo não pode arrancar da minha mão. 1 João 2, 19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois, se fossem dos nossos, tem uma partícula de condicionalidade aqui, ó. Se fossem dos nossos, teriam o que lá? Permanecido. Qual que é a marca, então, da verdadeira fé? Permanecer. Teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Sua primeira carta, João está combatendo muito do agnosticismo, tá? Ele cita isso. Romanos 11, verso 29. Pois os dons e o chamado de Deus são o quê, irmãos? A fé é o quê? O que é algo irrevogável? Impossível de ser anulado. Impossível de voltar atrás, de se arrepender. Então, se Deus te entregou a fé, esteja certo. Ele nunca vai tirar. Pelo contrário, ele vai trabalhar para que ela seja fortalecida. Tá aí os textos. Poderíamos encerrar já. Acabou. Parágrafo. Acabou. Eleitos são dados a Cristo. E isso ainda reforça ainda mais a questão da perseverança dos santos. Para entender essa doutrina, devemos pensar que quem são os eleitos? Nós somos pessoas aceitas em Cristo, o Filho amado de Deus. Por isso que a confissão, aqueles que foram aceitos no amado, tá? Nós somos pessoas a quem ele chamou eficazmente e santificou pelo Espírito Santo e, além disso, muito mais. Em suma, nós somos pessoas por quem Deus, o Deus Trino, tem feito grandes coisas. Se Deus tem feito tanto por nós, se Ele nos deu o seu próprio Filho e Espírito, não dará a Ele tudo o que precisamos para correr esta corrida? Para terminar nossa jornada? Para ganhar a coroa? Esse é o claro ensino das Escrituras. Quando Deus nos chama à vida em Cristo, Ele nos chama para sempre. Quando Ele começa uma boa obra, Ele a termina. Aí entra o sacerdócio de Melquisedeque, aquele que é um sacerdote de linhagem eterna. E quem está intercedendo por nós eternamente no santuário de Deus? Cristo Jesus. Fomos aceitos, então, no amado, em Cristo. E Ele é eterno, Ele é imutável. Então é impossível você não ser aceito por Deus. Por quê? Por causa de Cristo. Por causa da sua obra perfeita. Surpreendentemente, uma das afirmações de Cristo acerca da nossa segurança eterna nos consola. João 10, que eu já li para os irmãos, está lá. Isso aqui, nos consola. Ninguém pode nos tirar das mãos de Cristo. Ninguém. Os eleitos de Deus.
Nós fazemos parte de uma troca de presentes divinos. E ninguém rouba um presente dado pelo pai ao filho. Porque nós fomos dados a quem? A Cristo. Cristo nos comprou. Deus enviou o seu Filho para adquirir para si próprio um povo santo. Um povo purificado. Tito 3,14. Abre aí, eu sempre gosto desse texto. Olha que maravilhoso, irmão. Dois 14, falei 3, né? 2,14. E tem um conceito de perseverança aqui, tá? Porque veja o verso 13, anteriormente. 13 e 14. Aguardando a abençoada esperança. Então, aguardando. Então, estamos caminhando, estamos vivendo. De que forma? Aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Olha o 14 agora. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar, veja só, para si. Ele te santifica para ele. Você foi recebido nele. Purificar para si um povo peculiar, zeloso de boas obras. Tem como você perder a salvação? Impossível. Impossível. Então veja. Apenas então, aqueles que foram aceitos no amado, é os que perseveram, os eleitos. Falar dos sujeitos da perseverança envolve a questão, quem persevera? Aqueles a quem é dado o dom da perseverança. São aqui descritos de 4 maneiras. São aqueles aceitos no amado, como vimos no slide anterior, e não aqueles que, para usar o termo moderno, aceitaram Jesus como seu Salvador. Eles são os eficazmente chamados. Não todos aqueles que são chamados em geral pelo Evangelho e que respondem de alguma forma. São os santificados pelo Espírito. Se Tito 2,14 fala que ele chamou para si, purificou para si, você enxerga o conceito de santificação? Qual que é a marca do eleito, então, amados? Santificação. Obediência. Vocês vão ver isso hoje em João 14. Aqueles que me amam, aqueles que obedecem. Santificação. Então, amados, quem são os que perseveram? Os santificados pelo Espírito. Não meramente todos os que têm uma profissão de fé exterior e fizeram alguma reforma em suas vidas. São aqueles que receberam a fé preciosa dos eleitos de Deus. Não todos. E qualquer tipo de crente. Isso é muito importante. A perseverança dos santos não significa que todos os que afirmam ser cristãos, ou mesmo os que parecem ser cristãos, perseveram. Apenas os verdadeiros santos perseverarão. Sabe aquele exercício que eu sempre falei para você fazer? Qual mudança que Deus já fez na sua vida no último ano? O quanto que Deus te santificou? Ah, eu sou o mesmo, pastor. Opa, então avalia a tua fé. Porque a obra de Cristo é para te santificar, como nós lemos em Tito. Para te purificar. A santificação é a marca. Andar em santidade é a marca do eleito. Nunca se esqueçam disso. Por quê? Porque o compromisso dele é com a palavra. É em obedecer. O Espírito Santo vai lhe levar a obedecer às Escrituras. Nunca esqueça disso. Então, é todo mundo que levanta a mão e batiza que recebe esse dom da perseverança? Claro que não. Claro que não. Tá? Filipenses 1,16. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vai completá-la. Perseverança no estado de graça. No que eles perseveram?
A perseverança por si só não é nada. Deve haver perseverança em algo, correto? Perseverar em quê? Tem alguns, a maioria de nós persevera no pecado, né? Muitas das vezes, né? Isso é uma perseverança que a gente gosta, né? Perseverar no pecado. A confissão afirma que essa é uma perseverança no estado de graça. O estado de graça é objetivamente o estado ou condição de ser libertado da ira de Deus e trazido para o seu amor em graça paternal, justificação. Subjetivamente, é o estado de ter o Espírito de Deus e seus frutos, no caso, seu fruto, né? No singular, no coração. Então, existem dois aspectos da perseverança. O aspecto da justificação, que é a obra de Cristo, é a propiciação e a expiação dos nossos pecados. Isso é imexível, isso é imutável. E o aspecto de o Espírito Santo aplicar esse princípio da redenção no seu coração. Então, você perseverará no quê? No crescimento da obra do Espírito. Por isso que lemos aqui. Completar a obra significa o quê? O que você acha que é completar essa obra? Nos santificar. Nos tornar cada vez mais parecidos com quem? Com o amado. Se somos aceitos no amado, a obra de santificação é no amado. Existe um parâmetro, existe uma perfeição, que é Cristo. Então veja, a confissão menciona alguns desses frutos. Crente persevera fundamentalmente, na fé, no arrependimento, no amor, na esperança e na alegria. Aí aqueles que você conhece que fala que é eleito de Deus, mas não está na igreja, não está, você tem dúvidas, aí você vê, está crescendo na fé? No arrependimento, no amor, na esperança, na alegria. Que alegria que é essa? Contentamento em Cristo. Uma alegria nele. Tá? É um estado de espírito. É paz para com Deus. Essa é a alegria espiritual. Tá? Embora o cristão possa se tornar insensível a essas graças, ou imperceptíveis para outros, essas graças nunca são completamente erradicadas. Pode ser que você veja um pouquinho, só um resquício lá de amor, um resquíciozinho, mas encontra. Mas tem. É impossível você falar de um eleito sem arrependimento. É impossível você falar de um eleito sem fé em Cristo. É impossível você falar de um eleito sem amor. É impossível. Mas como está aqui, mesmo que esteja imperceptíveis aos outros, aos nossos olhos, nunca serão completamente erradicadas. A objeção contra essa doutrina da perseverança é o quê? É o que o irmão Felipe falou. A acusação. Uma vida em licenciosidade. Para o quê? Para o pecado. O que é isso? É uma vida deliberada para o pecado. Uma vida que não tem muito compromisso, né, com a santidade, vive de qualquer forma. Então perceba, amados. A verdade é exatamente o oposto da perseverança. Pode falar, Paulo. Essa perseverança no amor é amor aos irmãos? Amor aos irmãos. Um novo mandamento vos dou. Amar uns aos outros. Entende? Amor a Deus, também, acima de todas as coisas. O resumo dos dois mandamentos, né? Os dois maiores mandamentos. Perseverança é a perseverança na fé. Arrependimento, amor, esperança e alegria no Evangelho. Porque muitos começam muito bem, né? Começa amando, começa servindo. Aí você vai no Apocalipse, vocês precisam voltar, Cristo exorta a igreja, voltar ao primeiro amor, naquela disposição, naquela vontade, naquela entrega. E isso vai esfriando, mas nunca é erradicado. Um eleito de Deus sempre vai amar a igreja, vai amar seus irmãos, vai amar seu próximo. Mesmo que seja um pouquinhozinho. Quase que não dê para ver, mas tá lá. O amor tá lá, mas tem. Apenas aqueles que desconhecem essa doutrina é que podem extrair algum apoio dela para continuar em pecado. Então aqueles que falam, eu sou eleito e continuo em pecado, não conhecem nada.
de perseverança dos santos. Tá? Então, a perseverança para a salvação. Para o que eles perseveram? Então, no que eles perseveram e para o que eles perseveram? São perguntas diferentes para a salvação. Perseveramos no estado de graça, correto? No que nós perseveramos e para o que nós perseveramos. Mais uma vez, a confissão responde muito claramente que eles perseveram para a salvação eterna. Isso deve ser sustentado contra aqueles que consideram a perseverança como opcional. Não perseveramos apenas visando algumas recompensas extras, mas a própria salvação. Como eles certamente perseveram. A confissão especifica que os santos certamente perseverarão até o fim. A perseverança dos santos não significa que a maior parte deles consiga ou que em geral os cristãos perseveram, mas em todos os cristãos verdadeiros, com certeza, perseverarão e chegarão até o fim, tá? Então é isso, perseveramos para o quê? Para a salvação. Existem dois caminhos, o largo e o estreito, correto? Perseverar o quê? Você perseverar no caminho estreito, com Cristo, seguindo as suas pegadas. Mas de vez em quando a gente quer fazer o quê? Quer lá ver como é que está o caminho largo, né? Quer dar uma olhada lá, aí Deus vem te dar um safanão e você volta para o caminho. Perseverança, Ele está cuidando de você. Né? Por isso que vem as dificuldades na nossa vida. Hebreus 3,6. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós. Se é, o que tem o C ali? Condição. É que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Se é que nos apegamos. Cristo, o autor de Hebreus também vai dizer que é a âncora da nossa alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Hebreus 10, verso 39. Chegaremos lá, né, na exposição, no capítulo 10. Não podemos cair da graça, então, irmãos. A confissão afirma que nós não podemos decair do estado de graça, nem total, nem finalmente. Mesmo assim, sabemos que existem dias nublados e de fraqueza, mas devemos perseverar em busca constante em nossa caminhada. Ele nunca nos encoraja a usar as promessas dele como desculpas para a vida relaxada. Com certeza é sábio e importante lembrar nesse parágrafo que não somente somos preservados pela graça de Deus, mas também que devemos perseverar até o fim. A perseverança na santificação é essencial para aqueles que serão eternamente salvos. A marca do verdadeiro cristão, olha aqui, é a obediência à palavra. Compromisso com isso aqui. Cristão que não tem compromisso com a palavra, não é cristão. Não é cristão. Lembre-se das palavras do apóstolo João, que nos diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Por que não pode viver pecando? Porque o compromisso dele é com as Escrituras, e as Escrituras condenam o pecado. 1 João, capítulo 3, verso 9. As pessoas que nascem de novo irão se alimentar do leite da palavra de Deus. E o que ela vai trazer? O que ela vai nos informar? Caminho do quê? De corrupção? De desastre? Caminhos de vida. Vida eterna. Elas irão aprender, essas pessoas que nasceram de novo, a andar nos caminhos dele. Elas irão amadurecer para viver em humildade e dependência do Espírito de Cristo. Isso é perseverança. Isso é perseverança. Esse é o caminho da perseverança dos santos. E não outro. 2 Pedro 1,10. Portanto, irmãos, olha lá. Empenhem-se ainda mais para consolidar. O que Pedro está falando lá? Perseverança dos santos. Empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Aí você acha que eu vou me apartar da igreja de Cristo? Você acha que eu vou me apartar da palavra de Deus? Você acha que existe a possibilidade disso acontecer para um eleito? Impossível.
E aí chegamos no segundo parágrafo, que será a semana que vem.